Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 4 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 19, melhor dizendo, de setembro de 2023. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana e com ela trazendo as leituras diárias. Estamos no terceiro dia da semana, que é o terceiro dia para o Shabat. Então estamos nos preparando para o sagrado dia do Shabat. É o terceiro dia. Estamos aí em Haazinu, ouçam, ó céus. É a canção de Haazinu, capítulo 32 de Deuteronômio. É a 53ª porção. E esta Haazinu é a última porção que é lida em Shabat. Porque a 54ª porção, Vezot Haberachar, esta é a bênção, ela é lida no meio da semana, normalmente na quarta-feira, no quarto dia, que está exatamente acontecendo o encerramento de Sukkot, o Shemini Atzeret, mais Simchat Torah, a alegria da Torá, colocando oficialmente o fim do ciclo 5.783, com a última porção, e iniciando o ciclo 5.784, né, o novo ciclo dos estudos da Torá. Então, né, amados, nós estamos aí nesse momento para podermos estar nos fortalecendo no estudo da Torá, no conhecimento da unidade, da unicidade de Deus, estudando, né, as 7 leis de Noah, e as suas ramificações, fortalecendo a nossa Teshuvá, e hoje nós vamos falar sobre o poder da Teshuvá, o poder do arrependimento, bem como também, né, a Tefilá, as nossas preces diárias e mais a Tzedaká. Estas 5 bases que estão firmadas para nós no nosso dia a dia, para que mais e mais nós possamos exaltar o nosso Deus, ok? Também esta semana, né, apesar de estarmos na Parashá Haazinu, nós temos aí a preparação para Yom Kippur, né, popularmente conhecido como Dia do Perdão. Porém, literalmente, Yom Kippur é o dia da expiação. É o dia que você está sendo expiado, né? Como que está realmente o nível do seu... o nível da sua techuvá, do seu arrependimento, né? Yom Kippur, né? É o dia que você vai ter um carimbo final. E o desejo é que você tenha um bom carimbo final. Isso significa que você seja selado e inscrito no livro da vida, né? Para ter um ano bom e doce, ok? Então, nesse aspecto todo, nós temos diante de nós o aprendizado sobre a questão, né, de Yom Kippur, Teshuvá. Vimos aí o mês de Elul, o mês de introspecção, onde a gente vem fazer reconciliação, arrependimento, perdão. Os 2 primeiros dias de Rosh Hashanah, que é o início, né, do novo ano, e ao mesmo tempo também é o momento que estamos passando pelo juízo de Deus, e os 10 primeiros dias, né, do ano novo, que vai nos levar exatamente a Yom Kippur, né? É o dia da expiação, para que nós possamos aí sermos expiados, né? Para que através do arrependimento, o poder do arrependimento, da Teshuvá, a gente possa, de fato, alcançar o favor divino, e assim nós termos a nossa expiação e sermos selados realmente no livro da vida para um ano bom e doce, ok? É isso daí. Então, amados, hoje nós estamos no terceiro dia da semana, é o dia 19 de setembro, é o dia 4 de Tishrei. Então, os salmos adicionados hoje são os salmos 97, 98 e 99, mais o salmo 27, né, que faz parte de todo esse exame introspectivo desde o primeiro dia de Elul
e vai até Yom Kippur, onde estaremos completando a leitura de todo o livro de Salmos. Ok? Então, quem ainda não fez a sua leitura de hoje, né, até o pôr do sol, pode fazer, né, Salmos 97, 98 e 99, mais o Salmo 27, ok? Baruch Hashem, dentro desse sentido aí. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, e o terceiro dia da semana, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, nós estamos aí do versículo 13 ao versículo 18 da canção Haazinu, né? Antes de nós adentrarmos aí na questão da nossa paraxá da semana, então nós queremos aí enviar, né, um Shalom Mazal Tov para 2 aniversariantes do dia, né? O primeiro aniversariante do dia é o Abraham Oliveira, ou Alan Patrick, né, da cidade de Sinop, Mato Grosso. Hoje ele está completando 32 anos, né, de idade. Então, o salmo dele é o Salmo 33, o Salmo da Vida, né, o Salmo 33. Então, ao Abraham Oliveira, o nosso Mazal Tov, muitas felicidades, né? Que Hashem abençoe, proteja, dê vigor e saúde e sucesso em tudo aquilo que você o fizer. E, né, o salmo da sua vida é o salmo agora 33, ok? Então, Baruch Hashem, por isso daí. O segundo aniversariante de hoje, né, é a nossa querida filha, a Isabela Paglassi Paulovic, que está completando no dia de hoje, né, seus 43 anos de idade. O salmo de sua vida é o Salmo 44, né, o Salmo da Vida. E nós aí, né, à tarde com a Torá, Sinagoga Benei Noa, Regional Bauru, né, papai e mamãe, estamos aí desejando a Isabela, né, Mazal Tov, muitas felicidades, que Hashem renove sua graça sobre a sua vida, te faça forte, abençoe, proteja, dê vigor, saúde, sucesso em tudo aquilo que realizar, e que Hashem, né, conceda a ti a bênção com realmente alegria sobre ti, teu marido, o Igor, e os seus filhos, a Gabi e o Miguel, né, que seja aí uma família grandemente abençoada, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá. Então, aos nossos 2 aniversariantes, né, Abraham Oliveira e Isabela Marmol Paulovic, né, o nosso Mazal Tov, com todas as boas sortes de Hashem para as suas vidas, Baruch Hashem. Ok? Antes de nós adentrarmos a nossa paraxá, na nossa leitura da semana, então nós queremos trazer aqui para os amados, né, sobre a questão, né, na preparação para o nosso Yom Kippur, né, a preparação sobre a questão do poder do arrependimento, né, o poder do arrependimento. Dentro desse aspecto aqui, Rambam Maimônides, né, ele escreve nas leis de Teshuvá, capítulo 8, os versos 5, 6 e 7, ele diz assim: a Teshuvá, que é o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, a Teshuvá serve para aproximar de Deus aqueles que se distanciaram dele. Antes de se arrepender, o indivíduo pecador era considerado desprezível perante Deus. E agora, arrependido, ele é amado e desejado, próximo e querido por Deus. Com o atributo da Teshuvá, né, é exaltado o indivíduo que ontem estava separado de Deus de Israel, conforme diz o versículo de Isaías, capítulo 59, verso 2, foram vossas iniquidades que vos separaram do vosso Deus, né? Que clamava a Deus sem resposta, conforme diz ainda o capítulo 1 e o verso 15 de Isaías, né? E quando me forem dirigidas vossas muitas preces, não as escutarei. Que executava, né, as mitzvot,
e elas eram atiradas em seu rosto, né? Conforme diz ainda o capítulo 1, verso 12 de Isaías: quem vos solicitou que espezinhasseis meus pátios? E ele hoje está apegado a Shekhinah, a presença divina, conforme diz Deuteronômio capítulo 4, verso 4. E vós que vos ligastes ao Eterno, vosso Deus. Então, os seus clamores a Deus são imediatamente respondidos, conforme diz Isaías 65, 24. Ainda antes que me chamem, eu os atenderei. As suas mitzvot são aceitas com prazer e alegria, conforme nos fala Eclesiastes capítulo 9, verso 7. Deus já aceitou as tuas obras. Então todos os profetas instaram o povo de Israel a fazer techuvá. Só será redimido através do quê? Da techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, como que as nações, como que os povos, como que cada indivíduo, cada pessoa, ela pode ser realmente redimida? Ela fazendo techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então a Torá nos asseverou que o povo de Israel fará techuvá e será imediatamente redimido, conforme diz Deuteronômio capítulo 30, verso 1. E quando vierem sobre ti todas essas coisas, e voltares para o Eterno seu Deus, se trará com ele de teu cativeiro, se compadecerá de ti e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações, para onde o Eterno teu Deus te espalhou. Né? Então nós vemos essa passagem de Deuteronômio capítulo 30, né? Verso 1, onde fala de forma bem clara, né, que Deus espalhou o povo judeu pelos 4 ventos do planeta, e agora ele está trazendo de volta, tirando o povo do cativeiro, né, e trazendo de volta para a Galut, né, a redenção final. Então os nossos sábios também falaram da grandeza do arrependimento. Os nossos sábios disseram em Berachot 34a, no nível em que os Baalei Techuvá, o que são os Baalei Techuvá? Os penitentes, aqueles que realmente fazem a sua Techuvá, o seu retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. São chamados de Baalei Techuvá, os penitentes. Se encontram, nem mesmo os completamente justos conseguem ficar, né? Então, nesse nível de Baalei Techuvá, os penitentes que se encontram neste nível, é interessante que os mestres eles falam que mesmo os completamente justos nem conseguem ficar, né, nesse sentido aí de Baalei Techuvá, os penitentes. Por quê? Porque os justos, ou tzadikim, né, aqueles que são justos realmente, né, onde o mundo secular não tem mais influência nas suas vidas, o pecado não tem mais influência nas suas vidas, ou seja, estão num nível elevado espiritualmente, que realmente eles não têm nenhuma satisfação, nenhum prazer com referência às questões as questões seculares do pecado e companhia limitada, entendeu? Enquanto que o Baalei Techuvá, o penitente, ele está fazendo o seu retorno, né? Ele reconhece os seus pecados, erros, iniquidades, e ele faz o seu retorno a Deus. Grande é o arrependimento, pois através dele até os pecados mais intencionais são transformados em fontes de méritos. Também está escrito em Yomá 81a. Grande é o arrependimento, pois ele cancela o que Deus decretou para o homem, como está escrito em Rosh Hashanah 17, né? Ainda temos aí em Devarim Rabá 2, os portões da reza às vezes estão abertos e às vezes fechados, mas os portões do arrependimento, estes sempre estão abertos, né? Então o que os nossos mestres querem dizer com isso?
que o retorno, o caminho do retorno a Deus, ele nunca está com as portas fechadas. É a Techuvá, é o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então esse caminho, ele nunca está fechado. A sua porteira nunca está trancada. Ela está sempre aberta, né? Justamente para que todo ser humano possa adentrar pelo portão do arrependimento e realmente ser agraciado pelo perdão divino. Perguntaram à sabedoria: qual é a punição do pecador? E a sabedoria respondeu: o mal persegue os pecadores, conforme está em Provérbios, capítulo 13, verso 21. Perguntaram então a Deus, e Deus respondeu: que ele possa se arrepender, como está no Talmud de Jerusalém, Macote 2. Ou seja, o caminho, né, da Techuvá é um caminho que sempre está de portas abertas. O encontro com Deus, ele é pessoal, ele é real, ok? Quem se arrepende é considerado como se tivesse subido para Jerusalém, construído o templo sagrado, erigido o altar e oferecido os sacrifícios que estão especificados na Torá, como está escrito em Vaikra Rabá, capítulo 7, né? O poder do arrependimento é tão grandioso que basta pensar em se arrepender para já se elevar, não apenas para o primeiro ou para o segundo firmamento, mas também para a presença do trono da glória de Deus, que está escrito em Pesikta Rabati 44, né? Veja só o poder do arrependimento, pois ele faz o homem o soberano do mundo, orna com coroa a sua cabeça, cura as suas doenças e o salva da angústia e dor, como está em Tana Deve Eliarro Rabá 18. Então, amados, nós estamos vendo aí que o poder da Techuvá, ele realmente está de portas abertas para todo ser humano, independente o grau da sua perversidade. O portão do arrependimento está sempre aberto. O Rabi Eliezer, ele escreveu em Periquê de Rabi Eliezer: no primeiro dia após pecar, Adão entrou nas águas de Gihon, até a altura do pescoço. Ali ele ficou em jejum por 7 semanas, até que o seu corpo ficou parecendo uma peneira. Então ele disse: Senhor do universo, remove de sobre mim a minha pele e aceita a minha Techuvá, para que todas as gerações aprendam que o arrependimento existe, né? Então, o Rabi Eliezer assim escreveu. Por outro lado, nós temos aí sobre a questão de entender o poder do arrependimento. Então, o rei de Israel, Ahav, ele cometeu muitos pecados. Ele roubou, cobiçou, assassinou, conforme consta em 1 Reis, capítulo 21, versos 19 e seguintes. Porventura mataste e também herdaste? Mais tarde ele se arrependeu e disse a Jeosafá, o rei de Judá, para infligir-lhe 40, isto é, 39 chicotadas por dia. Ele jurou e orou de manhã e de noite, passando o tempo no estudo da Torá. Ele não retornou aos seus maus caminhos e o seu arrependimento foi aceito, como está escrito em 1 Reis, capítulo 21, verso 29. Viste que Ahav se humilha perante ti, porquanto ele se humilha perante mim, não trarei este mal aos seus dias. Amém. Então, amados, veja que o arrependimento sincero fez até mesmo com que o rei Acabe ele se arrependesse dos seus pecados, e Deus não visitou, né, ele e todo o povo com os castigos, né, devido aos seus pecados. Mas o poder da Techuvá fez realmente com que Deus ele olhasse com bons olhos a pessoa e o seu individual, o seu coletivo e o seu universal, e todos foram agraciados. Não trarei este mal aos seus dias, né? Então
é que nós possamos buscar cada vez mais o poder do arrependimento, o poder da Techuvá, para que possamos aí acharmos a presença divina com tranquilidade, serenidade e principalmente, né, aptos a podermos estar e permanecer diante da presença divina. Amém, amém. Ok? Nós temos aí em Erev, né, Yom Kippur, nós temos aí o chamado caparote, né, o caparote. Na véspera de Yom Kippur, inicia com o antigo costume de caparote, que é realizado antes de raiar o dia. Um homem ou menino pega um galo, uma mulher, uma menina, uma galinha, segura na mão recitando a prece Bene Adam, girando a ave 9 vezes sobre sua cabeça. Né? A prece continua: seja esta minha expiação, isto é, com o intuito de evocar um arrependimento sincero para que não tenhamos destino semelhante ao da ave. Graças à misericórdia de Deus que nos perdoa após o arrependimento verdadeiro. O valor correspondente ao da ave é doado aos pobres. Esse costume pode também ser feito com dinheiro, né? Então você pode fazer com dinheiro 9 vezes em volta da cabeça, ou uma galinha ou um galo, ok? Para os meninos e os homens, o galo, e para as mulheres, né, a galinha, né? Nesse sentido aqui, amados, veja bem, ele é um costume, né? Não é a fonte de expiação, ok? Não é fonte de expiação, aquela questão assim, se eu não fizer isso, não estou perdoado. Não é por esse lado, ok? Então veja bem que o objetivo desse costume, né, é realmente fazer com que a pessoa ela venha para o arrependimento sincero, para o arrependimento verdadeiro. Então por isso, quem for fazer com a ave, ele vai rodar 9 vezes em cima da cabeça. Quem for fazer com dinheiro, no valor da marmitex, ele vai rodar o dinheiro sobre a sua cabeça, ok? Então, aqui, o valor, né, da ave, ele é posteriormente doado aos pobres, uma entidade ou algo semelhante, e então é um costume e não uma fonte de expiação, ok? É um costume e é uma prática que realmente seja ela com aves ou com dinheiro, ela envolve exatamente o quê? O sentimento verdadeiro de arrependimento. Esse é o objetivo do caparote, ok? Então, é dentro desse escopo aí que é feito. Para amanhecer domingo, ou seja, de sábado para domingo, às 5 horas da madrugada, a Edna e eu, nós estaremos fazendo, né, com dinheiro, esse serviço de caparote. Então, de sábado para domingo próximo agora, às 5 horas da manhã, a Edna e eu, nós estaremos fazendo aí esse serviço, né, de caparote, esse serviço voluntário, esse serviço realmente que é um costume, mas é bom nós fazermos isso, para termos mais conexão, sem sombra de dúvidas, com Deus, ok? Então, se você quer acompanhar, você quer ver, você quer conhecer, então, de sábado para domingo, 5 horas da madrugada, já de domingo, né, nós estaremos aí fazendo esse cerimonial de caparote, né, que representa, né, de forma simbólica, para expiar os nossos pecados aí. Então, é isso daí, amados, né? E aí a gente vai comentando mais nos próximos dias aí. A nossa leitura de hoje, capítulo 32 de Deuteronômio, do verso 13 a 18, né? A canção Razim. Ele estabeleceu na terra de Israel o pináculo do mundo. Assim eles poderiam comer e a produção do campo, que cresce rapidamente,
Ele os deixou sorver mel de seus figos que nasceram dos figos que nascem de uma rocha firme, e azeite das oliveiras que crescem no solo, duro e rochoso, a manteiga do gado e o leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, carneiros gordos de Baxã e bodes com grandes grãos de trigo. Você beberá o sangue das uvas, o vinho delicioso, né? Bem vermelho. Mas Jeshurun tornou-se gordo e rebelou-se. Você engordou e engrossou e ficou obeso. Israel se esqueceu do Deus que os fez e desgraçou a rocha de sua salvação. Eles o enfureceram com adorações estranhas, eles enervaram a Deus com atos abomináveis, eles ofereceram sacrifícios aos demônios que não têm poder algum, deidades que eles desconheciam, novos ídolos que acabaram de surgir e não eram conhecidos nem pelos próprios idólatras, que seus pais não temeram. Você se esqueceu da rocha que os fez nascer, você se esqueceu de Deus que gerou você desde o ventre, né? Então essa é a nossa aliá. Então nós vemos aqui realmente, né, o povo judeu enfurecendo a Deus porque se esqueceu de Deus, né? E começou as práticas idólatras e as práticas de oferecer os seus filhos a ídolos, né? Sacrificar os seus filhos a ídolos, né? Então, nunca é demais recordar, né, amados? Deus, ele nunca pediu e nunca aceitou sacrifício humano para perdão de pecados. Ponto. Não tem o que discutir isso. Não existe lugar nenhum das Escrituras onde Deus diz isso daí. Então, por isso, que a gente possa realmente estarmos confiantes na promessa divina. O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala sobre o que Moshe disse, né? Outrora, o povo que era correto tornou-se gordo e chutou, né? Então a riqueza por si só não tem nada de mal, a riqueza por si só, contanto que adotemos, né, as precauções necessárias para nos assegurar de manter a perspectiva apropriada. Então a riqueza, ela não pode cegar a pessoa, não pode fazê-la mais hipócrita, mais ignorante e por aí afora vai. A riqueza, ou os bens materiais ou o bem financeiro, ou os dois, né? Realmente é para fazermos cada vez mais humildes e fazermos cada vez mais o bem para o próximo. E principalmente nos lugares nobres onde há estudo da Torá e das 7 leis de Noah. Então, se Deus te agraciou ou pode te agraciar no amanhã, o amanhã significa amanhã mesmo, amém, vem amém. Se Deus ele te concede esta bênção, então é para que você seja útil à vontade divina e ao próximo. É você aplicar nas coisas divinas, é você se aplicar realmente nas coisas onde há estudo da Torá, que são situações belas, são situações nobres, onde há estudo da Torá. Então, na realidade, né, assim como onde há estudo da Torá é considerado um lugar nobre, onde a presença divina é bem real, é bem, como diz assim, é quase que palpável, é exatamente para que as pessoas que têm um certo poder aquisitivo venham aplicar exatamente na obra de Hashem. Não existe aplicação melhor do que esta. Por quê? Porque Deus, ele, como diz os nossos sábios, ele garante para cada bem que você tem, né, no mínimo o dobro quando você faz a tzedakah. Então, no mínimo o dobro. Então, por isso, realmente aqueles que temem a Hashem não tem motivos para ficarem sem ferramentas. Porém, todavia, não pode se esquecer que
não pode se deixar contaminar pela riqueza ou coisas semelhantes, ok? Então, por isso, devemos responder ao desafio da riqueza, nos esforçando ainda mais para refinar nossa natureza animal, que é a nossa natureza humana, e prestar atenção, não nos deixar tentar pelo excesso de gratificação mundana, sejam bens materiais ou sejam eles culturais, né? Você observa nesse sentido aqui que o Rebbe está falando, de não sermos, né, enganados, né, pelas questões aí que falam, né, sobre gratificações mundanas, materiais ou financeiras ou culturais. Por que isso? Porque normalmente a pessoa, quando ela tem um certo poder aquisitivo, o que acontece? Onde ela se reúne, todo mundo chama ela de professor. E aí nós não temos, né, de fato, aí, o poder da Techuvá, né, sem a ação do poder da Techuvá, nós não temos realmente como nos livrar das armadilhas e das ciladas que as riquezas podem nos trazer, fazer você escravo dela. Então, por isso, podemos refinar o mundo e fazer brilhar a luz da Torá para fora, utilizando as bênçãos da riqueza para a sua finalidade original. Qual que é a finalidade original das riquezas que Deus assim o fez? Apoiar e promover o estudo da Torá e a disseminação do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Esta é a base para que nós possamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus e podemos levar nos quatro cantos realmente a esse monoteísmo, o poder do arrependimento, o poder da fé, o poder da confiança em Hashem. Então, amados, que nós possamos realmente estarmos em, como diz assim, estarmos em temor, tremor e obediência à vontade divina, ok? Aqui a Ângela está perguntando, né, Ângela Rodrigues, lá, e o Alan, né, lá de Paracatuba, né, no Ceará, o Benei Noah pode viajar no domingo? Veja bem, o Yom Kippur, né, ou seja, melhor dizendo, o jejum do Yom Kippur, ele vai começar no domingo às 17h43 e vai até segunda-feira às 18h37, né? Salvo emergência, né, que está focado sobre questão de saúde, né, uma questão de, como que fala? Uma questão assim de, se eu não viajar eu vou perder o emprego, se eu não viajar a família vai passar necessidades ou algo semelhante, né? Ou problema de saúde, realmente é uma questão de poder viajar. Mas, essencialmente, a partir das 17h43 até as 18h37 da segunda-feira, né? Quem puder não viajar, não viaje, a não ser casos de emergência. Um momento em que precisa realmente de afligir as nossas almas e nós ficarmos assim de uma certa forma mais recolhidos, com exame mais introspectivo. É o dia da expiação, para que nós sejamos selados no livro da vida, para que tenhamos um ano bom e doce. Então o momento é de muita introspecção, muita prece, salmos, né? Muito clamor a Deus para que isso venha a acontecer. No momento da segunda-feira, quando encerrar o jejum às 18h37, então o livro da vida ele será fechado. E os que forem selados estão selados para um ano bom e doce. Então, a orientação é exatamente essa, né? Dá para adiar a viagem? Adia a viagem, é a melhor coisa. Fiquemos mais recolhidos, né? Mas estejamos assim numa afligir a alma significa que nós nesses dias temíveis, né, que eles sejam transformados em dias de amor.
o nosso amor para com Hashem, porque o Yom Kippur, o dia da expiação, é uma ação de Deus de amor para conosco, para com o povo judeu, para com as nações, para com aqueles que se aproximam dele, né? Então, é importante esse recolhimento, né? Nesses momentos, né? Tudo aquilo que nos dá prazer, satisfação, né? Que nos traz júbilo, né? Que está dentro do campo dos prazeres pessoais. Vamos deixá-los para segundo plano e vamos focar mais, né, salmos, preces, Torá, etc. e tal. A Ângela Rodrigues e o Alan, né, esse casal, eles são da cidade de Pacatuba, e não Paracatuba, como eu falei, né? É Pacatuba, lá no Ceará, ok? Então, nesse sentido, amados, é que nós possamos estar de uma forma mais concentrado nas coisas espirituais. De sábado para domingo, às 5 horas da madrugada, a Edneus, nós estaremos fazendo o caparote, né? que é um costume judaico, né? Sobre a expiação, né? Alguns fazem, né? As mulheres fazem com galinha e os homens fazem com um galo, né? Que gira em cima da cabeça assim, né? E depois o valor, né, do galo ou da galinha, ele é doado às pessoas pobres, etc. e tal, ou às entidades sociais, né? Então, de sábado para domingo, às 5 horas da madrugada, nós estaremos fazendo uma live aqui, né, fazendo esse costume, seguindo, né, a orientação rabínica e usando o Marzor, né, para os Benei Noar, o Marzor para os Benei Noar, que é exatamente o livro compilado pelo nosso rabino, né, a nossa liderança, o Rav Yaakov Geranstad, para os Benei Noar, sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ok? Nós estaremos fazendo, né, a Edneu, nós estaremos fazendo com dinheiro, ok? Então nós vamos separar aí uma nota de R$50 para mim, R$50 para ela, né, no mínimo, e vamos fazer o giro dela sobre as nossas cabeças. Então você poderá, se assim o quiser, né, espontaneamente, você poderá fazer a mesma, como diz, a mesma ação, né, nesse aspecto do caparote, né, e estaremos fazendo. E é bom simplesmente nós assim lembrar e relembrar. Esta ação do caparote, ela não é a base da fonte da expiação. É um costume de forma a expiar simbolicamente, né? Porque o sacrifício é uma outra história, uma outra questão, tem que ser feito só dentro do templo, não fora do templo, né? Então, como não tem o templo, né? Foi destruído o templo, então isso se tornou um costume, certo? Não é uma prática sacerdotal, ok? Por isso, tanto os judeus como os Benei Noar podem fazê-lo naturalmente, para expiar de forma simbólica, né, a questão da ave ou do dinheiro, né, para que realmente nós não tenhamos aí o fim, né, como a da galinha ou do galo, né, que depois disso o galo e a galinha é morta, se torna, né, como diz o outro, né, um belo de um frango assado, e também é servido para as entidades sociais nesse sentido todo aí. Então, né, amados, é um costume, não é errado alguém pensar que uma fonte de expiação. Isso não é uma fonte de expiação. É um costume que os rabinos adotaram depois da destruição do templo, no ano 69 pelas legiões romanas, certo? Então esse é um costume, né? Não vamos pensar de forma errada dentro desse aspecto aí. Então, se você nunca viu, se você não conhece, ou se você já conhece e quer recapitular, esteja conosco aí por esse canal, né, o Facebook, de sábado para domingo, às 5 horas da madrugada,
e estaremos aí realizando esse costume, ok? Então, por isso, né, amados, o importante a finalidade, né, a coisa mais importante dos bens materiais e financeiros é podermos realmente divulgar e se dedicar aos estudos da Torá, disseminar o judaísmo, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Se encontramos alguém que tornou-se gordo e chutou, não devemos perder a esperança, uma vez que mesmo o judeu mais desinteressado permanece judeu no coração, e a luz da verdade consegue atravessar até a mais sólida das barreiras, né? Então, a luz da verdade, a luz divina, ela atravessa toda e qualquer barreira. Então, dentro desse exemplo, desse aspecto, né, que fala tornou-se gordo e chutou, significa tornou-se preguiçoso e chutou a Torá, desprezou a Torá, não obedece a Torá, não obedece às 7 leis de Noa e as suas ramificações. Então, chutou. Então, mesmo assim, há sempre uma esperança, porque a porta da Teshuvá, ela nunca se fecha. E que nós saibamos, né, neste Yom Kippur, podermos aproveitar mais uma vez essa porta aberta do poder da Teshuvá, do poder do arrependimento, e retornarmos ao nosso Deus com inteireza de coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso poder, ou bens, ou propriedades, seja lá o que for, que significa poder, força, né? Que nós possamos servir a causa do nosso Deus. Então, amados, por hoje nós vamos ficando por aqui, né? Foi bom estar com vocês aqui, e mais uma vez aí, né, aos 2 aniversariantes do dia, o Avraham Oliveira, né, ou Alan Patrick, da cidade de Sinop, Mato Grosso, né, que completou 32 anos, o salmo da sua vida é o 33, e a Isabela Marmol Paulovic, né, a nossa filha, que completou 43 anos, o salmo da sua vida é o 44. Então, aos nossos aniversariantes, Mazal Tov, mais uma vez, muitas bênçãos, proteção, saúde, vigor, vida longa até os 120 anos, para servir a Hashem. E que realmente Hashem, ele seja gracioso convosco e conceda respostas às vossas preces. Amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos aqui de volta à tarde com a Torá. Shalom, shalom, até lá.